Curi, a gente está falando de um inquérito que foi aberto, então, pelo ministro André Mendonça, a pedido da Polícia Federal. Mas isso fica... Tem alguma dúvida ainda se isso fica ou não no Supremo, por exemplo? Ou já passamos desse estágio? Assim, como é que o Ministério Público, por exemplo, vê tudo isso? Olha, Elisa, o ministro abriu ontem essa investigação e disse que o inquérito vai ficar no Supremo Tribunal Federal. Ele disse, mas está em sigilo. Então, a gente descobriu isso conversando com algumas fontes. Então, o ministro determina a abertura dessa investigação acatando a um pedido feito pela Polícia Federal, que abriu uma investigação própria, acionou o Supremo Tribunal Federal e disse, olha, precisa investigar o ex-ministro Silvio Almeida e essa investigação deveria tramitar no Supremo. O ministro André Mendonça deu um tempo para a Procuradoria-Geral da República avaliar o caso e se manifestar. O procurador-geral, o Paulo Gustavo Gonet Branco, concordou. Disse que o inquérito tinha que tramitar no Supremo Tribunal Federal, primeiro de tudo, que tinha que ser aberto o inquérito. Paulo Gonet concordou. O inquérito deveria ser aberto para investigar o possível crime de assédio sexual supostamente cometido pelo Silvio Almeida. A partir daí, de acordo com Paulo Gustavo Gonet Branco nesse parecer, que também está em sigilo, ele concordou que esse caso deveria tramitar no Supremo Tribunal Federal. O que o Paulo Gonet, a Polícia Federal e o André Mendonça concordaram? Em que ponto? Que o Supremo Tribunal Federal, por mais que tenha a regra atual é que o caso de Silvio Almeida deveria descer para a primeira instância, o Supremo tem um julgamento que vai ser retomado nessa sexta-feira, que já tem maioria de votos, ou seja, que 6 ministros do Supremo já entenderam que é preciso haver uma mudança nas regras sobre o foro por prerrogativa de função. Então, levando em consideração esse julgamento que está acontecendo no Supremo Tribunal Federal, vai ser retomado nessa sexta-feira, o entendimento dos 3, da Procuradoria-Geral da República, do ministro André Mendonça, que é relator desse caso, da Polícia Federal, é que esse caso deveria ficar no STF, não deveria descer para a primeira instância. O André Mendonça, inclusive, ele avaliou na decisão dele que um sobe e desce desse processo, ou seja, se ele fosse enviado para a primeira instância, depois subisse e fosse chegando até o Supremo Tribunal Federal por meio de recursos, isso faria uma exposição das vítimas, das supostas vítimas. Então, para evitar expor os nomes das supostas vítimas, esse caso, para blindar essas pessoas, essas supostas vítimas do ex-ministro, o caso deveria ficar no Supremo Tribunal Federal e também respeitando o que o julgamento do Supremo tem de maioria até o momento. Então, a gente trouxe na semana passada essa possibilidade, que 2 casos poderiam ditar o rumo do foro por prerrogativa de função envolvendo Silvio Almeida. Uma decisão individual do ministro André Mendonça ou a conclusão do julgamento do Supremo. O ministro já se antecipou, deu uma sinalização, inclusive, de como ele pensa com relação a esse caso e o voto dele, que foi quem suspendeu o julgamento lá atrás, e é ele quem vai trazer o voto já nessa sexta-feira, pode ser nesse caminho. Não se sabe, obviamente, de que maneira ele vai votar, mas já que ele manteve Silvio Almeida com o foro por prerrogativa de função no Supremo, pode ser que ele vote nesse sentido, acompanhando a maioria. Um julgamento que começa na sexta e vai até semana que vem. A tese desse julgamento ela é importante. A gente contou aqui na semana passada no live. Elisa, Basile, quem acompanha a gente, diz o seguinte, que mesmo que o ministro, o deputado, o senador, o ministro do Tribunal de Contas da União, todo mundo que tem foro por prerrogativa de função no Supremo, deixe o cargo e uma investigação contra essa pessoa seja aberta depois de essa autoridade ter deixado o cargo, o que faria com que fosse para a primeira instância, esse novo entendimento mantém a investigação no Supremo. E aí é onde se encaixa exatamente o ex-ministro Silvio Almeida.